Quando você se assusta, você abre a boca e arregala os olhos? Eu grito, geralmente eu xingo ou saio correndo. Não, acho que eu só arregalo o olho e recuo. Não, muito pelo contrário, eu geralmente me contraio, eu me protejo. Não, geralmente essa expressão de tipo, é mais pra uma surpresa ou quando eu fico muito feliz com alguma coisa. Quando eu me assusto, eu paraliso. Quando você se sente envergonhado, você sente o seu rosto corar ou o corpo se arrepiar? Não, arrepiando não. Eu fico tipo, assim, é porque eu não tô fora de mim pra ver se eu tô vermelha. Só que eu fico quente e as pessoas falam, você tá vermelha. Então, eu fico vermelha. Você tá vermelha agora. Quando eu fico envergonhada, eu fico com o rosto corado, porém eu não me arrepio. Eu fico só meio inquieta. Não, eu fico com dor de barriga, mas eu não sinto ficar vermelha nem nada. Acho que eu nunca fiquei vermelha, ninguém nunca comentou isso. Eu geralmente não coro, eu acho, mas eu fico muito travada pra falar ou pra me mexer. Eu sinto mais, assim, o meu corpo ficar um pouco mais pesado, tipo de eu não ter reação. Você já riu tanto que sentiu os músculos da face contraídos? Sempre. No rosto não, mas tipo, barriga, abdômen, sempre. Várias vezes, inúmeras vezes, aliás. Tipo, além de rir, é o ponto de chorar. Você acha que as emoções dos animais têm a mesma origem que as do homem? Eu acho que talvez eles não tenham a mesma noção da gente, das coisas, tipo, eu acho que eles sentem, mas eles não exatamente sabem o que tá acontecendo. Eles só sentem tristeza ou alegria, mas sem saber exatamente o que tá acontecendo, a situação. Não, porque o cérebro humano ele é mais desenvolvido em certas partes. Então tem a questão do lobo frontal, e assim por diante, coisa que em alguns animais não é tão desenvolvida. Alguns têm emoções que têm emoções mais presentes, mas a maioria deles é mais movida por partes, sim, que são mais primitivas do cérebro, digamos assim. Eu acho que sim, pelo ponto biológico, que mesmo que eles não sejam considerados racionais, as questões hormonais, eu nunca pesquisei sobre, mas eu imagino que seja parecido. Todas essas perguntas e muitas mais foram feitas pelo naturalista Charles Darwin em um dos 13 capítulos de seu não tão famoso livro As Emoções do Homem e dos Animais. Você provavelmente o conheceu nas aulas de biologia pela sua obra A Origem das Espécies, em que ele descreve a mudança das espécies ao longo do tempo pelo mecanismo da seleção natural. Mas neste livro ele não descreveu o homem, tampouco suas emoções, deixando tais análises para, novamente, as emoções dos animais. Nesta obra, Darwin apresentou descrições detalhadas de expressões humanas e as comparou com expressões de animais. Ele se perguntou a seguinte coisa: se essas características, as emoções, teriam sido herdadas ou se teriam uma finalidade prática. Antes de tudo, Darwin se baseou em um outro autor, o anatomista escocês Charles Bell, que dizia que determinados músculos do homem só existiam para a expressão das emoções. Mas Darwin queria saber como isso acontecia, de onde isso vinha. Então ele foi à luta, comparando expressões emocionais de seres humanos e animais, como a afeição materna das fêmeas, a dor da morte de um cachorro perante a perda de seu dono, a adoção de animais de espécies diferentes por mamíferos, ou mesmo a vingança arquitetada por diversos animais. Além disso, ao comparar os músculos faciais de humanos e macacos antropóides, Darwin chegou à conclusão de que eles eram muito similares. Eureka! Ele estava próximo de uma conclusão. Mas nem tudo foi tão fácil assim, principalmente no estudo dos músculos faciais. Isso porque os movimentos realizados por eles ou eram muito sutis e rápidos, ou talvez não representassem determinadas emoções, uma vez que certas poderiam ser plásticas, simplesmente não sinceras. A solução encontrada foi estudar loucos, crianças e povos aborígenes. Para ele, esses grupos demonstravam suas paixões de formas descontroladas e permitiam uma melhor análise. Assim, Darwin divulgou um folheto impresso intitulado Questões sobre a Expressão,
contendo diversas perguntas sobre como emoções se manifestavam, que ele enviou para pesquisadores que estavam em contato com povos primitivos de várias regiões do mundo. Algumas dessas perguntas foram respondidas pelos entrevistados no início desse vídeo. Por fim, depois de analisar as 36 respostas e livros de viagens de outros naturalistas, Darwin chegou à conclusão que a semelhança entre as expressões de humanos e animais expostos a situações idênticas significava que as emoções, tais como são, teriam sido adquiridas como herança de algum ancestral comum, dizendo também que ações humanas que inicialmente eram executadas de forma consciente poderiam ter se transformado em ações reflexas. Como exemplo, Darwin comentou que o espirro e a tosse eram ações conscientes para expelir corpos estranhos das vias aéreas e que, com o passar do tempo, se transformaram em reflexos para quase todos os quadrúpedes superiores. Da mesma forma, o grito pode ser a ação consciente de usar expressivamente os músculos da face e desviar a atenção do cérebro da dor, e assim amenizá-la. Assim como quaisquer outras características benéficas tendem a se perpetuar graças à seleção natural, o mesmo aconteceria com as emoções. Então, da próxima vez que pensar nas emoções dos animais, pense que elas provavelmente vieram do mesmo lugar que as suas, e que eles sentem tanto quanto você. A diferença é que você pode pensar sobre isso.